Vamos à nossa segunda parte da leitura de hoje, está aqui em Jeremias, capítulo 38 e o 39. Jeremias é lançado no calabouço. Ouviu, pois, Cefatias, filho de Matã, e Gedalias, filho de Passur, e Jucal, filho de Selemias, e Passur, filho de Malquias, as palavras que anunciava Jeremias a todo o povo, dizendo: Assim diz o Senhor, aquele que ficar nesta cidade morrerá à espada, à fome e de pestilência. Mas quem for para os caldeus viverá, porque a sua alma lhe será por despojo e viverá. Assim diz o Senhor, esta cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia, e ele a tomará. E disseram os príncipes ao rei: morra este homem, visto que ele, assim, enfraquece as mãos dos homens de guerra que restam nesta cidade, e as mãos de todo o povo, dizendo-lhes tais palavras, porque este homem não busca a paz para este povo, senão o mal. E disse o rei Zedequias: eis que ele está na vossa mão, porque o rei nada pode contra vós. Então tomaram Jeremias e o lançaram no calabouço de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. E desceram Jeremias com cordas, mas no calabouço não havia água, senão lama, e atolou-se Jeremias na lama. Ouviu, pois, Ebed-Meleque, o etíope, um eunuco que então estava na casa do rei, que tinham colocado a Jeremias no calabouço. Estava, porém, o rei assentado à porta de Benjamim. Logo, Ebed-Meleque saiu da casa do rei e falou ao rei, dizendo: ó rei, meu senhor, agiram mal estes homens em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, lançando-o no calabouço. De certo, morrerá de fome no lugar onde se acha, pois não há mais pão na cidade. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: toma contigo daqui 30 homens e tira Jeremias, o profeta, do calabouço, antes que morra. E tomou Ebed-Meleque os homens consigo e foi à casa do rei por debaixo da tesouraria e tomou dali uns trapos velhos e rotos e roupas velhas embocados e desceu-os a Jeremias no calabouço por meio de cordas. E disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: põe agora estes trapos velhos e rotos, já apodrecidos, nas covas dos teus braços, por debaixo das cordas. E Jeremias o fez assim. E puxaram a Jeremias com as cordas e o tiraram do calabouço. E ficou Jeremias no átrio da guarda. Então enviou o rei Zedequias e fez vir à sua presença Jeremias, o profeta, à terceira entrada, que estava na casa do Senhor, e disse o rei a Jeremias: pergunto-te uma coisa, não me encubras nada. Disse Jeremias a Zedequias: se eu te declarar, com certeza não me matarás? E, aconselhando-te eu, ouvir-me-ás? Então jurou o rei Zedequias a Jeremias em segredo, dizendo: vive o Senhor, que nos fez esta alma, que não te matarei, nem te entregarei nas mãos destes homens que procuram a tua morte. Então Jeremias disse a Zedequias: assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel: se voluntariamente saíres aos príncipes do rei da Babilônia, então viverá a tua alma, e esta cidade não será queimada, e viverás tu e a tua casa. Mas, se não saíres aos príncipes do rei da Babilônia, então será entregue esta cidade nas mãos dos caldeus, e eles a queimarão, e tu não escaparás das mãos deles.
Então disse o rei Zedequias a Jeremias: receio-me dos judeus, que se passaram para os caldeus, que me entreguem nas suas mãos e escarneçam de mim. Disse Jeremias: não te entregarão. Ouve, peço-te, a voz do Senhor, conforme a qual eu te falo, e bem te irá, e viverá tua alma. Mas, se tu não quiseres sair, esta é a palavra que me mostrou o Senhor. Eis que todas as mulheres que ficaram na casa do rei de Judá serão levadas aos príncipes do rei da Babilônia, e elas mesmas dirão: os teus pacificadores te incitaram e prevaleceram contra ti, e agora que se atolaram os teus pés na lama, eles voltaram atrás. Assim, a todas as tuas mulheres e a teus filhos levarão aos caldeus, e tu não escaparás das suas mãos. Antes, pela mão do rei de Babilônia, serás preso, e esta cidade ele queimará. Então disse Zedequias a Jeremias: ninguém saiba estas palavras, e não morrerás. E quando os príncipes, ouvindo que falei contigo, vierem a ti e te disserem: declara-nos agora o que disseste ao rei, não nolo encubras, e não te mataremos. E disserem também: que te disse o rei? Então lhes dirás: eu lancei a minha súplica diante do rei, para que não me fizesse tornar à casa de Jonatas para morrer ali. Vindo, pois, todos os príncipes a Jeremias, e interrogando-o, declarou-lhes conforme todas as palavras que o rei lhe havia ordenado, e o deixaram, porque não se revelou o negócio. E ficou Jeremias no átrio da guarda até o dia em que foi tomada Jerusalém, e ainda ali estava quando foi tomada Jerusalém. Então terminamos aqui capítulo 38 de Jeremias. Agora vamos para o capítulo 39. Nabucodonosor toma Jerusalém e livra Jeremias. No ano 9 de Zedequias, rei de Judá, no mês 10º, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém, e a cercaram. No ano 10º de Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês, se fez a brecha na cidade. E entraram todos os príncipes do rei da Babilônia e pararam na porta do meio, os quais eram Nergal-Sarezer, Sangar-Nebo, Sarsequim, Rabe-Sares, Nergal-Sarezer, Rabé-Mag e todos os outros príncipes do rei da Babilônia. E sucedeu que, vendo-os Zedequias, rei de Judá, e todos os homens de guerra, fugiram, então, e saíram de noite da cidade, pelo caminho do jardim do rei, pela porta dentre os dois muros, e saiu pelo caminho da campina. Mas o exército dos caldeus os perseguiu, e alcançaram Zedequias nas campinas de Jericó, e o prenderam, e o fizeram ir a Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Ribla, na terra de Amate. E ali o rei da Babilônia o sentenciou. E o rei da Babilônia matou os filhos de Zedequias em Ribla, à sua vista. Também matou o rei da Babilônia todos os nobres de Judá, e arrancou os olhos a Zedequias e o atou em 2 cadeias de bronze para levá-lo à Babilônia. E os caldeus queimaram a casa do rei e as casas do povo e derribaram os muros de Jerusalém. E o resto do povo que ficara na cidade, e os rebeldes que se tinham passado para ele, e o resto do povo que ficou, levou Nebuzaradã, capitão da guarda, para a Babilônia. Mas os pobres de entre o povo, que não tinham nada, deixou Nebuzaradã.
capitão da guarda, na terra de Judá, e deu-lhes vinhas e campos naquele dia. Mas Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia ordenado acerca de Jeremias a Nebuzaradã, capitão da guarda, dizendo: toma-o e põe sobre ele os olhos, e não lhe faças nenhum mal. Antes, como ele te disser, assim procederás para com ele. Deste modo, Nebuzaradã, capitão da guarda, ordenou a esse aqui já é um nome um pouco diferente, a Nebuzaban, é os nomes bem difíceis porque são nomes babilônicos, né? O outro é Nebuzaradã, esse aqui é Nebuzasban. Vamos lá? Rabi Sares, Nergal-Serezer, Rabi-Mag e todos os príncipes do rei da Babilônia mandaram retirar Jeremias do átrio da guarda e o entregaram a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, para que o levasse à sua casa. E ele ficou entre o povo. Ora, tinha vindo a Jeremias a palavra do Senhor, estando ele ainda encerrado no átrio da guarda, dizendo: vai e fala a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: eis que eu trarei as minhas palavras sobre esta cidade para mal e não para bem, e se cumprirão diante de ti naquele dia. A ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue nas mãos dos homens, perante cuja face tu temes, porque certamente te salvarei e não cairás a espada, mas a tua alma terás por despojo, porquanto confiaste em mim, diz o Senhor. Como diz, isso aqui nem precisa de comentário, não é, amados? Aqui terminamos o capítulo 39. O profeta sendo lançado aqui no capítulo 38, no calabouço, sem dever nada sem ter feito nenhum mal, mas aqui acontecendo todo esse mal a esses príncipes e ao rei Zedequias. Vocês já pararam para pensar esse rei vendo todos os seus filhos sendo mortos na sua frente e logo depois os olhos vazados? Que coisa mais triste. A última, vamos dizer assim, imagem que ele teve diante dos olhos foi a morte dos seus filhos. Tudo porque não obedeceu ao Senhor. Amados, daqui a pouco, então, nós vamos estar lendo Jeremias 40 e o 41, para que a gente coloque a nossa leitura do final de semana em dia. Até lá, na paz do Senhor.